A educação para o diabético é um termo antigo dentro da profissão médica, mas dentro da doutrina espírita, a educação, como os espíritos disseram a Kardec, é a educação não pelos livros, mas a educação moral. E isso nos levou, tanto para os meninos da Casa do Caminho, como para os jovens diabéticos, a falar e estudar sobre programação reencarnatória. E para os meninos diabéticos, nós aproveitamos a educação espírita e preparamos, inicialmente, inspirados em Eurípides, na sua obra, que lá em Sacramento, na Escola Espírita, no Educandário Eurípides Barçanufo, usa a educação do espírito, a evangelização do espírito, para orientar aqueles que chegam, aqueles que são os alunos, os evangelizandos. Nós usamos essa proposta nos diabéticos do nosso consultório. Uma informação en passant que podemos confirmar com o Divaldo hoje, porque foi ele que nos passou, de que Eurípides, no começo do século, depois que desencarnou, fez no plano espiritual um sanatório, não um hospital nem um pronto-socorro, mas um sanatório para receber os espíritas que chegavam em condições deploráveis no plano espiritual. Os espíritas, principalmente, dirigentes, expositores, oradores. Uma programação reencarnatória, uma abordagem do paciente diabético tipo 1. Os pacientes diabéticos, os pacientes portadores do diabetes tipo 1, desenvolvem essa doença na infância e adolescência, em consequência a um ataque do sistema imunológico às células beta do seu pâncreas. Pode passar a primeira transparência, por favor? E é interessante notarmos, modificar um pouquinho. Ali vocês têm o número de casos por 100 mil habitantes por ano. Vocês podem observar que o Brasil está onde eu coloquei aquela seta, porque quando foi feito esse slide, não tínhamos ainda exatos esses números aqui no Brasil. Estamos com menos de 7%, quer dizer, 7 casos por ano para cada 100 mil diabéticos. Por que nós temos 7 quando outros países têm mais de 20? Porque bem embaixo o Japão não chega a 1%. E o censo mostrou agora que o Peru também não chega a 1%. Ou melhor, desculpem, um caso para cada 100 mil pessoas por ano. Isso é uma incógnita, porque que em certos países ocorre com uma frequência maior. Quando em Londrina, Divaldo Pereira Franco, pode tirar o slide, nos comunicou durante o seu seminário de que o diabético perdia o seio materno, e isso ocasionava uma dificuldade muito grande para aquele espírito reencarnante. Eu fui comunicar-lhe que há 3 meses, na Acta Escandinávia, tinha saído um trabalho mostrando que uma proteína do leite de vaca se instalava na célula beta para as crianças que não foram amamentadas. E eu questionei, de onde que você tirou essa informação? Pois você não tem acesso à Acta Escandinávia. E ele falou assim, mas não fui eu que disse, foi a Joana de Ângeles. Aí ele fez um comentário, ela sabe tudo. E realmente ela sabe tudo, porque a informação era super nova. A doença tem início abrupto, levando na maioria dos casos o paciente ao internamento hospitalar em estado de coma. Após a hospitalização, o paciente e sua família defrontam-se com uma série de condutas que incluem dieta, exercícios físicos, aplicações de insulina, exames laboratoriais, testes de urina e sangue, visitas constantes ao médico, etc. O paciente passa por diversas fases de entendimento e aceitação da doença, mas após alguns anos a maioria deles abandona as condutas preconizadas, só retornando a elas quando começam a aparecer as complicações, retinopatia, neuropatia, nefropatia, etc.
O estímulo para esses pacientes cumprirem com as condutas propostas vem geralmente da pressão exercida pela família e pelo endocrinologista. Como são espíritos muito inteligentes e sensíveis, mas extremamente indisciplinados, a anuência a essas condutas deveria ocorrer como consequência do seu entendimento do porquê da doença e do porquê da dor. Objetivos do trabalho. Temos tentado esclarecer o paciente através de exposições sobre programação reencarnatória que ele aceitou e ou solicitou a possibilidade do diabetes, como aprendizado necessário para seu espírito, levando-o à compreensão de que a causa do diabetes está nas dificuldades do espírito bem antes da lesão pancreática. Segundo objetivo. Com o despertar que o esclarecimento lhe traz, abre-se na sua mente um campo novo de cogitações sobre a vida espiritual, sobre a imortalidade, levando uma visão mais ampla da vida, desaparecendo a visão puramente organicista. O enfoque do diabetes sai do pâncreas e vai para o espírito. Na medida que o seu entendimento se amplia e se aprofunda, o paciente se livra das pressões que lhe foram impostas e assume uma postura mais lúcida, mais equilibrada em relação a si mesmo. E isso se traduz por uma aderência maior ao tratamento. Quarto objetivo. Quantificamos essa aderência pela dosagem periódica da hemoglobina glicosilada, que é um método hoje aceito mundialmente como o melhor para avaliar o controle do diabetes. Temos duas maneiras de medir a hemoglobina glicosilada. Estamos usando aqui nesse trabalho o método antigo que se usa comumente no Brasil. O método moderno, o HPLC, está sendo introduzido somente agora, mas já é amplamente usado na Europa. Material e métodos. Convidamos 10 pacientes que não apresentassem complicações diabéticas secundárias, que não estivessem em sofrimento, porque aí poderia alterar o nosso resultado. Pela ordem de chegada na clínica, nós não pinçamos pacientes especiais, foi pela ordem de chegada, para participarem das exposições sobre a programação reencarnatória. Poderiam se fazer acompanhar dos pais. Perguntamos inicialmente a cada um onde ele estava 2 anos antes de entrar na barriga de sua mãe. É uma experiência extremamente gratificante e interessante. Já falei para vocês que o diabético é extremamente inteligente. São espíritos muito inteligentes, acostumados a dar as respostas. E eles ficam com o olho desse tamanho quando eu pergunto: onde você estava? Que idade você tem? 12 anos. Aonde você estava 14 anos atrás? Ele nunca tinha pensado nisso. E ele está acostumado a dar resposta, ele olha para mim, olha para a mãe, olha para mim e fica extremamente angustiado. Mas que pergunta que esse cara está fazendo? Aonde que você estava há 15 anos atrás? Ele nunca tinha cogitado. Como já comentamos, eles são muito inteligentes, acostumados a respostas imediatas. Nenhum deles soube responder, exceto um que é espírita. Insistimos com a pergunta: e há 3 anos atrás? Há 4, há 5 anos? Antes de você entrar na barriga da sua mãe, quem era você? Onde você estava? É curioso constatar que eles nunca tinham sequer cogitado sobre essa época de sua existência. Para eles também a experiência é excitante. Mais tarde eles comentam, fora da exposição: eu nunca tinha pensado nisso. Como pode? Como que eu nunca pensei onde eu estava, quem eu era? Gerada essa expectativa, passamos a discorrer sobre o Instituto da Reencarnação. Missionários da Luz, André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Informamos sobre o mundo espiritual, as cidades espirituais, a moradia dos espíritos, a verdadeira pátria espiritual. Entre outras coisas, esclarecemos que ali eles estavam adultos, mais maduros, emancipados, e podiam ver as últimas reencarnações e cogitar do planejamento das próximas reencarnações. Encontramos em Kardec que o espírito participa do planejamento das próximas reencarnações. Que, observando as últimas vivências, notaram que tinham falhado pela própria indisciplina, que continua sendo
o traço marcante negativo de suas personalidades. Também reconheciam a extrema dificuldade em trabalhar as perdas. A indisciplina os tinha levado a falhar na conquista dos reais objetivos de uma reencarnação. E o espírito, com toda a sua bagagem, sente-se culpado pelo tempo perdido e pede o diabetes como aprendizado para que possa disciplinar-se. Nada mais disciplinador do que o diabetes mellitus. Horário para levantar e para deitar, exercícios diários, alimentação na hora certa com as calorias certas, testes de urina, testes de sangue, aplicações de insulina várias vezes ao dia, consultas médicas pelo resto da vida. E foi você que pediu. O espírito faz o planejamento das suas próximas, ou participa do planejamento das suas próximas reencarnações. Aí nós abordamos para eles os 3 projetos da programação reencarnatória. O projeto biofísico. Obedecendo à genética dos futuros pais, lhes são mostrados os mínimos detalhes físicos, como altura, cor da pele, cor dos olhos, beleza, fealdade, compleição física do seu futuro corpo, em diferentes planilhas para cada um de seus sistemas: neurológico, sistema músculo-esquelético, sistema endócrino, digestivo, etc. Após o mergulho no útero materno e o nascimento, os pais procuram dar continuidade a esse projeto, através de alimentação sadia, vitaminas, medicamentos, vacinas, esportes, etc. E eu comento com eles: nós, os pais, se vocês têm uma feridinha na pele, nós ficamos desesperados. Corremos para o médico e queremos que ele dê uma pomadinha para resolver a feridinha da pele. Mas quando nós ou vocês apresentamos uma ferida no espírito, nós simplesmente fazemos um envoltório para esconder a ferida do espírito. Nós não trabalhamos, nós não temos proposta para as feridas do espírito, nós temos propostas para as feridas da pele. E para que eles despertem, eu falo, nós cuidamos muito bem do couro de vocês, mas não cuidamos do espírito de vocês. O segundo projeto, o projeto social. Na sua programação reencarnatória também ficou sabendo sobre a família que teria o acesso à cultura, à escolaridade, a possibilidade de cursar a universidade, a profissão, as tarefas na sociedade. A continuidade desse projeto geralmente é assegurada pela família, que se... A educação para o diabético é um termo antigo dentro da profissão médica, mas dentro da doutrina espírita, a educação, como os espíritos disseram a Kardec, é a educação não pelos livros, mas a educação moral. E isso nos levou, tanto para os meninos da Casa do Caminho, como para os jovens diabéticos, a falar e estudar sobre programação reencarnatória. E para os meninos diabéticos, nós aproveitamos a educação espírita e preparamos, inicialmente, inspirados em Eurípides, na sua obra, que lá em Sacramento, na Escola Espírita, no Educandário Eurípides Barçanufo, usa a educação do espírito, a evangelização do espírito, para orientar aqueles que chegam, aqueles que são os alunos, os evangelizandos. Nós usamos essa proposta nos diabéticos do nosso consultório. Uma informação en passant que podemos confirmar com o Divaldo hoje, porque foi ele que nos passou, de que Eurípides, no começo do século, depois que desencarnou, fez no plano espiritual um sanatório, não um hospital nem um pronto-socorro, mas um sanatório para receber os espíritas que chegavam em condições deploráveis no plano espiritual. Os espíritas, principalmente, dirigentes, expositores, oradores. Uma programação reencarnatória, uma abordagem do paciente diabético tipo 1. Os pacientes diabéticos, os pacientes portadores do diabetes tipo 1, desenvolvem essa doença na infância e adolescência, em consequência a um ataque do sistema imunológico,
as células beta do seu pâncreas. Pode passar a primeira transparência, por favor? E é interessante notarmos, modificar um pouquinho. Ali vocês têm o número de casos por 100 mil habitantes por ano. Vocês podem observar que o Brasil está onde eu coloquei aquela seta, porque quando foi feito esse slide, não tínhamos ainda exatos esses números aqui no Brasil. Estamos com menos de 7%, quer dizer, 7 casos por ano para cada 100 mil diabéticos. Por que nós temos 7 quando outros países têm mais de 20? Porque bem embaixo o Japão não chega a 1%. E o censo mostrou agora que o Peru também não chega a 1%. Ou melhor, desculpem, um caso para cada 100 mil pessoas por ano. Isso é uma incógnita, porque que em certos países ocorre com uma frequência maior. Quando em Londrina, Divaldo Pereira Franco, pode tirar o slide, nos comunicou durante o seu seminário de que o diabético perdia o seio materno, e isso ocasionava uma dificuldade muito grande para aquele espírito reencarnante. Eu fui comunicar-lhe que há 3 meses, na Acta Escandinávia, tinha saído um trabalho mostrando que uma proteína do leite de vaca se instalava na célula beta para as crianças que não foram amamentadas. E eu questionei, de onde que você tirou essa informação? Pois você não tem acesso à Acta Escandinávia. E ele falou assim, mas não fui eu que disse, foi a Joana de Ângeles. Aí ele fez um comentário, ela sabe tudo. E realmente ela sabe tudo, porque a informação era super nova. A doença tem início abrupto, levando na maioria dos casos o paciente ao internamento hospitalar em estado de coma. Após a hospitalização, o paciente e sua família defrontam-se com uma série de condutas que incluem dieta, exercícios físicos, aplicações de insulina, exames laboratoriais, testes de urina e sangue, visitas constantes ao médico, etc. O paciente passa por diversas fases de entendimento e aceitação da doença, mas após alguns anos a maioria deles abandona as condutas preconizadas, só retornando a elas quando começam a aparecer as complicações, retinopatia, neuropatia, nefropatia, etc. O estímulo para esses pacientes cumprirem com as condutas propostas vem geralmente da pressão exercida pela família e pelo endocrinologista. Como são espíritos muito inteligentes e sensíveis, mas extremamente indisciplinados, a anuência a essas condutas deveria ocorrer como consequência do seu entendimento do porquê da doença e do porquê da dor. Objetivos do trabalho. Temos tentado esclarecer o paciente através de exposições sobre programação reencarnatória que ele aceitou ou solicitou a possibilidade do diabetes, como aprendizado necessário para seu espírito, levando-o à compreensão de que a causa do diabetes está nas dificuldades do espírito bem antes da lesão pancreática. Segundo objetivo. Com o despertar que o esclarecimento lhe traz, abre-se na sua mente um campo novo de cogitações sobre a vida espiritual, sobre a imortalidade, levando uma visão mais ampla da vida, desaparecendo a visão puramente organicista. O enfoque do diabetes sai do pâncreas e vai para o espírito. Na medida que o seu entendimento se amplia e se aprofunda, o paciente se livra das pressões que lhe foram impostas e assume uma postura mais lúcida, mais equilibrada em relação a si mesmo. E isso se traduz por uma aderência maior ao tratamento. Quarto objetivo. Quantificamos essa aderência pela dosagem periódica da hemoglobina glicosilada, que é um método hoje aceito mundialmente como o melhor para avaliar o controle do diabetes. Temos 2 maneiras de medir a hemoglobina glicosilada.
estamos usando aqui nesse trabalho o método antigo que se usa comumente no Brasil. O método moderno, o HPLC, está sendo introduzido somente agora, mas já é amplamente usado na Europa. Material e métodos. Convidamos 10 pacientes que não apresentassem complicações diabéticas secundárias, que não estivessem em sofrimento, porque aí poderia alterar o nosso resultado. Pela ordem de chegada na clínica, nós não pinçamos pacientes especiais, foi pela ordem de chegada, para participarem das exposições sobre a programação reencarnatória. Poderiam se fazer acompanhar dos pais. Perguntamos inicialmente a cada um onde ele estava 2 anos antes de entrar na barriga de sua mãe. É uma experiência extremamente gratificante e interessante. Já falei para vocês que o diabético é extremamente inteligente. São espíritos muito inteligentes, acostumados a dar as respostas. E eles ficam com o olho desse tamanho quando eu pergunto: onde você estava? Que idade você tem? 12 anos. Aonde você estava 14 anos atrás? Ele nunca tinha pensado nisso. E ele está acostumado a dar resposta, ele olha para mim, olha para a mãe, olha para mim e fica extremamente angustiado. Mas que pergunta que esse cara está fazendo? Aonde que você estava há 15 anos atrás? Ele nunca tinha cogitado. Como já comentamos, eles são muito inteligentes, acostumados a respostas imediatas. Nenhum deles soube responder, exceto um que é espírita. Insistimos com a pergunta: e há 3 anos atrás? Há 4, há 5 anos? Antes de você entrar na barriga da sua mãe, quem era você? Onde você estava? É curioso constatar que eles nunca tinham sequer cogitado sobre essa época de sua existência. Para eles também a experiência é excitante. Mais tarde eles comentam, fora da exposição: eu nunca tinha pensado nisso. Como pode? Como que eu nunca pensei onde eu estava, quem eu era? Gerada essa expectativa, passamos a discorrer sobre o Instituto da Reencarnação. Missionários da Luz, André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Informamos sobre o mundo espiritual, as cidades espirituais, a moradia dos espíritos, a verdadeira pátria espiritual. Entre outras coisas, esclarecemos que ali eles estavam adultos, mais maduros, emancipados, e podiam ver as últimas reencarnações e cogitar do planejamento das próximas reencarnações. Encontramos em Kardec que o espírito participa do planejamento das próximas reencarnações. Que, observando as últimas vivências, notaram que tinham falhado pela própria indisciplina, que continua sendo o traço marcante negativo de suas personalidades. Também reconheciam a extrema dificuldade em trabalhar as perdas. A indisciplina os tinha levado a falhar na conquista dos reais objetivos de uma reencarnação. E o espírito, com toda a sua bagagem, sente-se culpado pelo tempo perdido e pede o diabetes como aprendizado para que possa disciplinar-se. Nada mais disciplinador do que o diabetes mellitus. Horário para levantar e para deitar, exercícios diários, alimentação na hora certa com as calorias certas, testes de urina, testes de sangue, aplicações de insulina várias vezes ao dia, consultas médicas pelo resto da vida. E foi você que pediu. O espírito faz o planejamento das suas próximas, ou participa do planejamento das suas próximas reencarnações. Aí nós abordamos para eles os 3 projetos da programação reencarnatória. O projeto biofísico. Obedecendo à genética dos futuros pais, lhes são mostrados os mínimos detalhes físicos, como altura, cor da pele, cor dos olhos, beleza, fealdade, compleição física do seu futuro corpo, em diferentes planilhas para cada um de seus sistemas: neurológico, sistema músculo-esquelético, sistema endócrino, digestivo, etc. Após o mergulho no útero materno e o nascimento, os pais procuram dar continuidade a esse projeto, através de alimentação sadia, vitaminas, medicamentos, vacinas, esportes, etc. E eu comento com eles: nós, os pais, se vocês têm uma feridinha na pele, nós ficamos desesperados. Corremos para
o médico e queremos que ele dê uma pomadinha para resolver a feridinha da pele. Mas quando nós ou vocês apresentamos uma ferida no espírito, nós simplesmente fazemos um envoltório para esconder a ferida do espírito. Nós não trabalhamos, nós não temos proposta para as feridas do espírito, nós temos propostas para as feridas da pele. E para que eles despertem, eu falo, nós cuidamos muito bem do couro de vocês, mas não cuidamos do espírito de vocês. O segundo projeto, o projeto social. Na sua programação reencarnatória também ficou sabendo sobre a família que teria o acesso à cultura, à escolaridade, a possibilidade de cursar a universidade, a profissão, as tarefas na sociedade. A continuidade desse projeto geralmente é assegurada pela família, que se empenha em fornecer-lhes recursos para a sua educação, instrução e formação profissional, mas quase sempre sobre a ótica materialista, obedecendo às tendências mercantilistas, sem analisar as aptidões e necessidades do espírito. Quantas vezes nós mudamos a programação de um filho porque a escolha dele, a nosso ver, vai ser uma profissão que não dá dinheiro? Tem um colega que me diz: você não sabe o quanto eu pago, o preço que eu pago para ser médico, porque foi a profissão que o meu pai escolheu para mim. Ele é uma pessoa boa, coração bondoso, bem formado, então ele é um excelente médico, mas o preço que ele paga, porque ele não queria ser médico. O projeto espiritual. Esse é o mais importante dos projetos, o motivo principal da reencarnação, a oportunidade de crescimento espiritual. Por que estamos reencarnados? Para quê? Quais são os objetivos de uma reencarnação? Agora eu estou fazendo a pergunta, não para o paciente diabético, mas é para todos nós que estamos aqui. Por que estamos reencarnados? Para quê? Crescer fortes e sadios? Atingirmos posições de destaque na sociedade? Sermos doutores, ganhadores de dinheiro? Só isso? Será que é para isso que a bondade divina nos concedeu a reencarnação? Não, obviamente não. O objetivo maior é o crescimento espiritual. Desenvolvermos os projetos do espírito, que estão abandonados há séculos. Crescermos em conhecimento e capacidade afetiva, vencendo as carências e defeitos do espírito. Exemplo, a sua indisciplina é uma das carências marcantes do seu espírito. Se você se disciplinar, você vence o diabetes. Do contrário, o diabetes vence você. A disciplina nascida de um entendimento profundo sobre as dificuldades espirituais, sobre as suas dificuldades, dará início ao processo de cura do espírito, a verdadeira cura. O diabetes como oportunidade de crescimento, aprendizado necessário para o espírito. Não é castigo, não é má sorte, não é uma coisa aleatória, é simplesmente oportunidade de aprendizado. Nesse instante, junto com os jovens, nós passamos a comentar a lição evangélica, obediência e resignação. E eu digo para eles: vocês até hoje mantiveram a conduta, aceitaram as condutas por imposição da família e do médico endocrinologista. Se você não fizer isso, você vai morrer. E nós colocamos esse medo no paciente. A partir do entendimento do Evangelho, a partir do entendimento daquilo que o mestre da ciência e do amor, que foi Jesus, nos trouxe, eles passam a ter a obediência, que é o conhecimento, que é a razão. Eles obedecem pela razão, para logo após começarem a ter a obediência do coração, ter a resignação. Resultados. Conforme já comentamos, os diabéticos tipo 1 são jovens muito inteligentes e sensíveis. Todos entendem e aceitam a proposta com muita naturalidade. Enquanto a gente vai falando, vai despertando neles a programação reencarnatória. Eles têm um entendimento. Não interessa se o diabético tem 8 anos, 6 anos. Eu já conversei sobre isso com crianças de 5 anos de idade. O entendimento deles é total do que é programação reencarnatória. Ao contrário dos seus pais, que geralmente não entendem.
Então, quando o doutor falou outro dia que fala com criança, é falar com espírito. Não estou dizendo que a experiência dele seja aceita por nós, porque tem várias coisas ali para testar na sua experiência. Mas conversar com o espírito independe da idade. O espírito é milenar. Do grupo inicial de 10 pacientes, 3 não puderam assistir às exposições de número 2 e 3 por mudança de seus horários de trabalho e estudo. 4 jovens desse grupo solicitaram livros espíritas para aprofundarem-se no assunto. A hemoglobina glicosilada, que foi escolhida por nós como principal método de avaliação da aderência ao tratamento, mostrou sensível melhora na maioria dos pacientes. Pode passar a segunda transparência. Ficou igual em um e piorou em um paciente. Vocês podem ver que em vermelho nós temos a hemoglobina glicosilada feita antes das aulas teóricas sobre programação reencarnatória, em vermelho. 60 dias depois, a hemoglobina glicosilada nos dá um valor de 60 a 90 dias da média do açúcar. 60 dias depois, na maioria deles houve uma melhora sensível, e quem trata de diabéticos sabe o quanto é difícil a hemoglobina glicosilada responder ao tratamento. Ali faltou o normal, que é de 4,5 a 8,8. Vocês vejam que alguns estavam com a sua hemoglobina extremamente elevada. E na sexta-feira, antes de viajar para cá, um deles, que ficou muito interessado no programa, trouxe, sem que eu pedisse, uma nova hemoglobina, com 30 dias após essa de 60, mostrando uma queda sensível. Se não me engano, é o paciente D, que já trouxe uma hemoglobina bem melhor do que essa aí, já dentro da normalidade, sem dúvida. O paciente F, ele teve um problema emocional nessa época e foi o que piorou. Ele teve dificuldades no estudo, ele é enfermeiro, entrou agora no vestibular e ele teve dificuldades enormes, provocando aquela subida do seu controle, da sua hemoglobina glicosilada. Pode suspender. Discussão. O tempo de acompanhamento do grupo foi extremamente curto, não permitindo conclusões definitivas. Com continuidade do trabalho, teremos uma avaliação mais segura e abrangente. As exposições não tiveram intenção de converter os pacientes em espíritas, mas sim informá-los sobre a vida espiritual, dando-lhes condições de buscar um novo paradigma de vida. Nós enfatizamos que o católico seja cada vez melhor católico, que aquele que tem a sua crença participe cada vez mais da sua crença. Nós apenas damos informações valiosas para que ele fortaleça as suas crenças. Conclusões. Somente através da educação o espírito consegue despertar para a sua condição de espírito milenar, com responsabilidades sobre os seus atos passados, abandonando dogmas e velhos conceitos, e entende que ele é o construtor do seu futuro. Desmistificando o nascimento e a morte, como o início e o fim de tudo, desperta para a imortalidade da alma, e entende que as dificuldades do corpo físico são aprendizado para o seu espírito, propiciadoras de crescimento e libertação. O projeto espiritual, o mais importante que trazemos, todos nós trazemos, é uma avenida larga que nos dá condição de cumprirmos com esse projeto. Nos afastamos dessa avenida por livre-arbítrio, e a bendita dor, frequentemente, é um mecanismo que nos salva de perder o projeto espiritual. A dor, lá pelos 40, pelos 50, apresenta-se para nos trazer de volta à avenida do projeto espiritual, afastado que estamos. É quando surge o diabetes, a hipertensão, o infarto, as perdas, perda de emprego, as separações, porque aí nós somos chamados a participar novamente daquilo que foi programado com tanto carinho e com tanto amor no mundo espiritual para nós. E como que está o nosso projeto espiritual? Aqui acaba as colocações sobre os diabéticos. Como eu ainda tenho 5 minutos, eu gostaria de deixar para a análise de todos nós como que está
o seu projeto espiritual, o nosso projeto espiritual. Nós somos médicos espíritas? Eu acho que não. Eu acho que nós somos espíritas, nós devemos ser espíritas que ora estamos médicos. Nós temos que não ser médicos 24 horas por dia, nós temos que ser espíritas, espírita cristão, 24 horas por dia, porque senão corremos o risco de ficar vivendo um papel, o papel de médico, quando na realidade nós somos espíritos imortais. A partir da explicação para os pacientes, do interesse que eles mostram, do retorno que eles me dão, eu começo a me sentir melhor e deixo de ser aquele que tira doce de criança e passo a adoçar a vida espiritual deles, dando uma dimensão maior e mostrando para eles que o diabetes é um doce aprendizado para que eles consigam vencer as suas dificuldades. E crescemos juntos, pacientes e o médico, as crianças da Casa do Caminho, que também entram no projeto por outros motivos, crescemos junto aprendendo com a doutrina que Kardec nos legou. Obrigado pela paciência de vocês. Muita paz.